Olá, comunidade alta frequência! Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez eu fiz uma enquete que eu vou fazer aqui uma série de vídeos na ordem que vocês votaram lá na enquete. E o primeiro vídeo, o primeiro tema, na verdade, que foi o mais votado, foi aquele que a maioria das mulheres passam. Eu, como radiestesista, é uma dos desequilíbrios que eu mais identifico nas mulheres quando eu vou pendular elas, que é a dificuldade em dizer não. Eu não consigo dizer não, Mari. E quando isso começa a afetar de alguma forma as mulheres, é a hora que a gente tem que parar e pensar: como eu vou resolver isso? Como eu vou colocar limite nas pessoas para que isso não doa mais em mim? Então vamos lá falar sobre esse tema? Vem comigo! Bom, então vamos lá começar explicando para vocês o porquê de você não conseguir dizer não para as pessoas. Bom, dizem por aí, né? Colocaram até um termo para essa situação, que é a síndrome da boazinha. Não conseguir dizer não, gente. Na verdade, a primeira coisa que eu gosto de falar com as mulheres é: não se culpe por isso. Entenda que essa é uma condição que ela, na verdade, ela foi colocada em você de forma inconsciente. Então, uma mulher que ela geralmente ela tá sempre servindo demais, achando que o tempo todo ela precisa agradar, ela na verdade ela teve motivos para isso, ainda sabe quando? Lá na sua infância. Gente, a maioria das coisas, os problemas, traumas, crenças, feridas que nós mulheres carregamos, não só as mulheres, né? O ser humano como um todo, carregamos em nossa vida adulta, começou ainda lá na nossa infância. Né? E no caso das mulheres que elas não conseguem dizer não, elas provavelmente começaram na infância com essa necessidade de agradar. Então, provavelmente foi uma criança que ela despertou essa necessidade de agradar as pessoas ao redor dela, e ela achava que isso era uma forma dela se sentir amada, dela se sentir segura, dela se sentir querida, dela se sentir olhada de alguma forma, percebida. Então, é uma criança que ela começa a agradar demais, e até mesmo em algumas situações, as próprias pessoas ao redor dessa criança provocam isso nela, que é um exemplo. Aquela criança que às vezes, né, o pai, a mãe, um irmão, alguém, alguma pessoa que seja importante no núcleo dela, acaba falando assim: ah, se você não fizer isso, eu vou ficar triste com você. Cara, quando a gente fala isso com uma criança, isso já fica, inclusive, como dica. Geralmente, a criança tem esse registro de querer agradar os outros o tempo todo. Então, o que acontece? Você traz lá da sua infância ainda para a sua vida adulta esse tipo de comportamento, né? Mas lá na vida adulta, você começa a querer agradar todo mundo de uma forma que isso vai ficando mexendo com você. Muitas vezes as pessoas nem percebem, acham que é normal, porque já traz isso lá da infância. Ah, eu sempre fui assim, eu sempre gostei de agradar, eu sempre fui essa pessoa. Só que aquilo ali, aos poucos, vai mexendo também com outros tipos de emoções da pessoa, né? Então acaba mexendo com a segurança, né? Essa segurança causa, por exemplo, a dependência emocional, porque você, para se sentir segura, você quer agradar o outro, mas ao mesmo tempo isso não está te fazendo bem, você acaba se perdendo em si mesma com toda essa situação. Você entra num ciclo onde você está sempre oferecendo, né, para agradar e não recebe de volta. A situação também é que você gostaria que as pessoas reconhecessem o que você faz por elas, e aí você começa aquilo ali meio que questionar por que as pessoas, né, não me agradecem, né, ou elas não retribuem o que eu estou fazendo por elas, né, por que as pessoas não fazem por mim também igual, né? Fora o cansaço mental que vai vindo, né? O cansaço físico, e por mais que você tente parar com isso, mas você tem tanta certeza que aquele lugar onde você está é o certo, né? As atitudes que você tem tido é a certa, que você não percebe, né? Os seus pensamentos são para agradar, os seus comportamentos são para agradar. É como se você tivesse sido programada para isso.
literalmente, tá? Mas, de qualquer jeito, você acaba sentindo um alívio em dizer sim para as pessoas, independente de como você se sente, né? De como você acha que a pessoa deveria te retribuir. Você sente alívio em dizer sim para essas pessoas. Assim como também você tem insegurança de colocar limite nas pessoas. Você não se sente seguro, você não consegue, porque você não tem essa segurança. E uma das formas dessa insegurança é o medo de você perder o vínculo dessas pessoas, porque geralmente são pessoas que são importantes para você, ou tem ligação com pessoas que são importantes para você. Então você acaba causando um medo de colocar este limite, porque você tem medo de perder esse vínculo. Agora, é uma coisa muito curiosa, né, gente? Você tem medo de perder vínculos com pessoas que são importantes para você, mas essas mesmas pessoas estão te causando algum tipo de dor. Essas pessoas estão, de alguma forma, te cansando. E por mais que você não queira perceber isso, e por mais que a outra pessoa também não tenha culpa, tá, gente? Porque nem a outra pessoa tem culpa em precisar de favores seus e você está sempre disponível, como você também não tem culpa de estar sempre disponível, né? Tudo isso acontece realmente inconscientemente com nós, né? Com todas as pessoas que vivem essa situação. Tudo muito inconsciente, é tudo muito assim, tem que ser assim, porque é assim. Algumas situações também acontecem porque você tem medo de julgamentos, né, do que as pessoas vão falar, do que como as pessoas vão se comportar com você, se você começar a colocar limite nelas, né? E eu falo das pessoas, não só as pessoas para quem você não consegue colocar esse limite, mas também aquelas pessoas que vão além disso, né? Por exemplo, se você vive em um vínculo, né, um círculo ali, onde as pessoas ao seu redor, né, por exemplo, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua religião, as pessoas da sua família, elas costumam, né, ter esse comportamento e que você percebe que é quase que normal você se comportar assim também. Se você tentar se comportar de forma diferente, se você for a pessoa que vai tentar colocar o limite, sendo que ali ao seu redor muitas pessoas agem assim e acham normal agir assim, você vai sentir um medo de você colocar esse limite. Você vai sentir medo de ser julgado, né? E se eu começar a dizer não, o que as pessoas vão achar de mim? E se eu começar a dizer não, como que as pessoas vão passar a me tratar? Essas pessoas vão querer me tirar desse ciclo delas, desse núcleo delas, né? Você vai achar que você vai deixar de pertencer àquilo ali. Mas você precisa de olhar com mais carinho para você mesma. Você precisa reconhecer que isso não está te fazendo bem. E uma das formas onde uma mulher que ela geralmente não consegue dizer não, ela coloca o limite quando ela não sabe expressar isso, sabe como acontece? Vem as doenças. E as doenças, gente, que eu tô falando são qualquer doença, tá? Doenças mentais, emocionais, físicas, espirituais. As pessoas, elas ficam em desequilíbrio total com a sua saúde no geral. Então tem mulheres, por exemplo, que acabam, cara, eu tô tão cansada disso, mas eu não consigo colocar limite nas pessoas que eu prefiro adoecer. Então é onde muitas mulheres entram em crises, ficam com algumas doenças como depressão, crises de ansiedade e até mesmo doenças físicas. Tem mulheres que criam essas doenças físicas para se sentir protegida. Parece louco eu dizer isso, gente, mas é a pura verdade. Você pode reparar que seja você ou a pessoa com quem você conhece que tenha esse comportamento, né, de não conseguir dizer não para ninguém, você pode ver que essa mulher, ela só consegue parar, ela só consegue se limitar se por um acaso ela adoecer. Porque enquanto ela tiver saúde, enquanto ela achar que ela tem que estar naquele movimento de agradar, 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 ela não consegue parar por si só, ela não consegue colocar esse limite. O limite só vai vir se ela adoecer. Então você pode reparar que geralmente essas mulheres, ou até você mesmo, se eu estiver falando com alguém que está dentro dessa situação, você só consegue parar se você adoecer de alguma forma. Caso contrário, você não consegue parar, porque você não consegue dizer não. Você não consegue colocar o limite. E quando você adoece, é a hora onde você, inconscientemente, mesmo conscientemente, o seu corpo vai falar assim, cara, você, pelo menos você estando doente, as pessoas vão compreender quando você disser não para elas. Você estando doente, as pessoas vão compreender se você disser para elas que não pode fazer porque está doente. Mas o problema é como vai vir a forma dessa doença. É aí onde está um dos maiores problemas.
Porque tem mulheres que chegam a desenvolver doenças muito graves. Justamente porque antes mesmo de que essa doença chegasse até ela, ela não conseguiu colocar esse limite. Então, assim, dicas que eu vou dar para vocês para que vocês consigam colocar este limite, tá? Entre você e qualquer outra pessoa. Gente, para começar, não é fácil, não vai ser fácil, não tem como você acordar num dia e falar, eu vou fazer. Então, assim, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é tomar a decisão de que você realmente quer essa mudança. Reconhecer que isso realmente está te fazendo mal, está te cansando, está mexendo com o seu emocional, está mexendo já, provavelmente as pessoas quando elas se cansam, já está mexendo com a saúde delas de alguma forma, tá? Mesmo que seja de uma forma bem sutil. Então, você tem que tomar a decisão e se manter firme nessa decisão. A partir daí, é como se você tivesse que educar as pessoas ao seu redor e a elas aceitarem como você vai ser daqui pra frente, tá? Você não precisa deixar de amar essas pessoas e nem deixar de receber o amor delas. Você só precisa colocar o limite, tá? E você pode começar colocando o limite por coisas fáceis, coisas simples, tá? Olhe mais pra você, se priorize. Tem coisas que você pode avaliar. Realmente eu preciso fazer isso por essa pessoa? Essa pessoa não consegue de jeito nenhum fazer isso por ela? Será que realmente sou eu quem tenho que fazer? Começa a se fazer esse tipo de pergunta, sabe? E avaliar se realmente é tão necessário. Se você faltar, por exemplo, na vida dessa pessoa, ela é capaz de fazer isso? Ela é capaz de resolver isso sozinha? Gente, se você reparar, a grande maioria das pessoas ao seu redor, elas são capazes de fazer tudo o que você faz por elas. Absolutamente tudo. Você é que não permite, porque você tem essa necessidade de estar agradando. Só que você esquece que essa sua necessidade também pode estar ferindo a si mesma. Pode estar trazendo um peso grande, um vazio grande. A ponto de você adoecer. Então você precisa cuidar. Vai escolhendo coisas poucas. No começo você vai se sentir culpado, você vai ficar assim, sabe, assim meio perdida. Mas aos poucos você vai ganhando uma certa liberdade que é gostosa de sentir. É gostosa de sentir. Você só tem que ir praticando. Toma a decisão. Toma a decisão e passe a praticar. Coisas pequenas, comece com coisas pequenas. E comece a agradar com aquelas coisas pequenas. Olhar mais para si. Se priorize. Se priorize, mulher. Antes que você adoeça. Porque nem sempre você, adoecendo, você vai encontrar alguém que vai fazer por você o que você faz por elas. As pessoas ao seu redor, elas conseguem te dizer não. É você que não consegue dizer não para elas. E aí, se caso você cair doente, quem é que vai provavelmente estar olhando para você e cuidando? Não é melhor que você esteja com saúde? Não é melhor que você esteja se cuidando, se amando? Tendo esse autocuidado, esse amor próprio consigo mesmo? É muito melhor viver isso. Então fica aí a minha dica. Aqui foi só um resumão que eu quis dar para vocês a respeito disso. Se vocês quiserem, nós podemos entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto em outros vídeos, né, em outros conteúdos. Eu posso fazer umas caixinhas de perguntas de vez em quando para a gente esclarecer um pouco mais, ficou alguma dúvida. E quero oferecer também para você, e caso queira ter este cuidado ainda um pouco além, né, pode estar entrando em contato comigo através do meu WhatsApp para fazer uma avaliação de radiestesia terapêutica, que é um tratamento onde eu vou verificar quais são esses seus desequilíbrios que estão aí te incomodando para você não conseguir dizer não, onde estão esses desequilíbrios, quais são as raízes dele, onde que começaram, por que começaram, para que a gente faça esse tratamento adequado e ainda na parte terapêutica eu consigo te orientar para que você tome decisões adequadas e na direção em que você vai conseguir se livrando desses sims que você tanto diz, tá? Eu consigo te ajudar. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O meu contato, meu WhatsApp. Você pode entrar em contato, nem que seja só para tirar dúvidas, não tem problema. Eu estarei à disposição para tirar dúvidas de todos vocês. E se for do seu interesse, nós podemos marcar uma avaliação, que inclusive eu sempre faço uma primeira avaliação para os meus atendidos,
uma avaliação grátis, só para que eles tenham a clareza de onde que estão seus desequilíbrios. A partir daí é que nós podemos partir para um aprofundamento na parte terapêutica da radiestesia, e aí para que o tratamento seja mais adequado e que te ajude de várias formas a resolver esse problema. Então, é isso, eu agradeço por quem ficou até aqui no vídeo e quero deixar aqui o meu muito obrigado, gratidão de todo o meu coração e beijos de luz da Mari para todos vocês.